Atos 4, de 1 a 31. Vou esperar que todos achem. Atos 4, de 1 a 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, os que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele em que vós crucificastes, quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes são diante de vós, que este está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem que operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia
a palavra de Deus. Pai de amor, nos auxilia, Pai. Auxilia a tua igreja a verdadeiramente entender a tua palavra e não somente entender, ó Pai, mas praticar aquilo que o Senhor espera de nós. Nos auxilia a morrermos para nós mesmos diariamente e a vivermos para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Muito bem, nós então chegamos no capítulo 4 desse livro, Atos, escrito por Lucas. E nós já podemos ver em apenas 4 capítulos quantas mudanças naqueles homens. Se vocês bem lembram, o primeiro capítulo de Atos nós vimos eles ainda antes da ascensão de Cristo, reunidos com ele, recebendo orientações, sabendo que o Cristo que estava para ser assunto aos céus havia dito para eles que eles receberiam o outro Consolador. E esse outro Consolador viria e daria poder a ele para que eles testemunhassem. Mas aqueles homens e mulheres que estavam reunidos, os primeiros discípulos de Cristo, que totalizavam naquele começo 120, eles ainda não estavam plenamente convictos daquilo que o Senhor havia prometido para eles, ao ponto deles temerem os judeus e ficarem escondidos, temendo pelas suas vidas. Mas aí nós vemos no capítulo 2 que o Senhor Jesus cumpre a sua promessa e envia o Espírito Santo a esses irmãos, e o que acontece é que aquelas pessoas, ao ficarem cheias do Espírito Santo, elas passam ousadamente a falarem da palavra de Deus. Mas inicialmente elas são confundidas como quem se estivessem bêbadas. Então Pedro se levanta e no capítulo 3 nós vemos o discurso de Pedro, onde ele critica aqueles homens de Israel que vinham de diversas partes do mundo para cultuar a Deus, achando que estavam cultuando a Deus, mas na verdade eles tinham mandado crucificar o Messias prometido. E depois daquela primeira pregação de Pedro, se juntaram à igreja do Senhor Jesus Cristo, totalizando um público de 3.000 almas. E a igreja crescia e avançava, e a gente viu também aqui em Atos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E então Pedro e João, discípulos do Senhor Jesus Cristo, apóstolos do Senhor Jesus Cristo, permaneciam fazendo o que se esperava de um crente, mantendo uma vida com foco na eternidade. E um dia, eles indo para o templo para orar, eles encontraram um homem coxo de nascença. E quando eles pediram que aquele homem olhasse para eles, o homem esperava receber deles dinheiro, porque ele não podia trabalhar, nem sequer ele era permitido de trabalhar. E aquele homem, coxo de nascença, escutou Pedro dizer: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. E aquele homem foi curado. E ele não somente foi curado da sua enfermidade, ele foi curado do seu pecado, compreendendo que aquilo que havia acabado de acontecer havia sido uma obra não de Pedro, não de João, mas sim da parte de Deus, feita por meio do nome de Jesus Cristo. E ele entra no templo juntamente com Pedro e com João, e ele glorifica a Deus, entrando e saltando de alegria. Mas naquele tempo, as pessoas que estavam ali no templo começam a se aglomerar para ver aquela coisa fantástica que tinha acontecido, porque eles conheciam aquele homem que havia sido curado. E Pedro, mais uma vez, percebendo que eles queriam se unir para talvez dar glória a ele e a João pelo que havia acontecido, ele mais uma vez faz um discurso e ele aproveita para exortar e para conclamar o arrependimento àquelas pessoas que haviam há pouco tempo atrás mandado crucificar o Messias prometido. E a gente vê aqui então o capítulo 4, que é o final o que acontece logo após o final dessa segunda mensagem de Pedro. E a gente vê aí nos versículos de 1 a 3 o seguinte: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinasse ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e colocaram na prisão até o dia seguinte. O que a gente pôde perceber é que agora
antes que se comprovasse a ação do Espírito Santo na vida daqueles que estavam escutando a pregação de Pedro, nós vemos os maiorais do templo, os maiorais dos sacerdotes, os saduceus, que se juntaram e estavam incomodados pelo que eles estavam pregando, e que eles estavam pregando a ressurreição dentre os mortos. Então aqueles homens se juntaram e colocaram a João e a Pedro, aonde? Na prisão. E aqui nós vemos que todos os crentes devem estar preparados para essa realidade. Louvado seja Deus, porque nós vivemos em um tempo onde eu posso pregar com o portão aberto. Eu tenho o privilégio de sair às ruas e evangelizar, e eu ainda não fui preso por isso. Mas como nós vimos na nossa aula mais cedo, lá em Filipenses, o que Paulo fala para os irmãos daquela igreja da Macedônia é: a vós vos foi concedido o privilégio, não somente de crer em Cristo, mas de padecer por Ele. Então, aqueles homens ali estavam cumprindo o que o Senhor os havia chamado para fazer, serem as suas testemunhas. E vamos lembrar o que significa testemunha no grego? Qual é a palavra para testemunha? Mártir. Aquele sofrimento ainda não se podia comparar com os sofrimentos todos que muitos dos nossos irmãos passaram no decorrer de toda a história. Mas ali eles estavam sentindo um pequeno gosto daquela perseguição, eles estavam presos por conta do Evangelho. Você tem o privilégio de não estar sendo preso pelo Evangelho, mas você tem feito uso do que aqueles homens fizeram, de verdadeiramente levantar-se e pregarem ousadamente a palavra do Senhor. Versículo 4, a gente vê o que é mais interessante sobre o que acontece nesse momento. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Sabe o que é interessante? Os homens maus, o mundo pode nos perseguir, pode nos prender, mas eles jamais conseguirão deter o avanço da palavra do Senhor. Se Deus quer operar, Ele opera, conosco solto ou conosco presos. Deus pode operar independente de onde nós estivermos. É interessante que o apóstolo Paulo, ele incentiva os irmãos também, lá da Macedônia, a permanecerem firmes, alegres, constantes no Senhor, entendendo que aquela situação que ele estava enfrentando, preso na sua primeira prisão em Roma, não estava sendo ruim, antes estava contribuindo para o crescimento do Evangelho. E é interessante que no final dessa carta de Paulo aos Filipenses, ele diz, na sua saudação, que os da casa de César saudavam a quem? Aos irmãos da Macedônia, aos irmãos da igreja de Filipos. E o que é interessante, Paulo foi colocado preso do lado de muitos homens incrédulos, e não poderia ter situação melhor para que o evangelho se propagasse. Os soldados não podiam deixar ele de lado, e ficaram ali por 2 anos, sendo evangelizados pelo apóstolo Paulo, e como consequência da pregação do evangelho, muitos deles, homens que estavam a serviço do império, agora eles estavam a serviço do Deus verdadeiro, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos no versículo 4, que mesmo Pedro e João estando presos, o que é que aconteceu? Muitos creram na mensagem, e aquela igreja, que há pouco tempo atrás tinha 120 membros, agora tinha quase 5.000 membros. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso, porque é Ele quem opera e não nós. Nós somos só instrumentos nas suas mãos. Ninguém pode impedir a perseguição, para nós muito melhor do que a comunhão com o mundo, e isso deve estar certo no seu coração. É muito melhor ser perseguido do que ser amigo do mundo. Se a igreja começa a verdadeiramente se envolver com o que Deus quer que ela faça, nós não devemos esperar o amor do mundo, nós devemos esperar a perseguição. Mas saiba, irmãos, com Deus é muito melhor enfrentar prisões, perseguições e até mesmo a morte,
do que sermos amigos do mundo e irmos para o final das contas ao inferno. Nós temos o privilégio não somente de conhecer a Deus, mas padecermos com Ele. Versículos 5 a 7, nós podemos ver a indagação que é feita por aqueles homens que eram ali os homens responsáveis por guiar os judeus religiosamente falando. Versículo 5 diz o seguinte: aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais e anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? A pergunta que eles estavam querendo escutar, a resposta era essa. Eles se reuniram, eles precisavam saber, eles tinham entendido que havia acontecido algo que eles não podiam negar, mas eles queriam entender, em nome de quem, na autoridade de quem vocês fazem isso? Muitas vezes, o que vai acontecer ao nosso redor são coisas que vão verdadeiramente chamar a atenção do mundo, dos descrentes, e talvez eles saibam, eles tenham o desejo de saber por meio de quem aquilo foi feito, mas desejar saber em que autoridade ou em nome de quem foi feito isso não significa dizer que esse interesse é um coração disposto a servir a quem operou aquilo. A prova disso é que quando o próprio Cristo operou vários sinais e milagres, foi dito que ele operava não como um enviado do Senhor, mas como um enviado de Satanás. Por diversas vezes, você, como um crente verdadeiro no Senhor, vai ter a oportunidade de testemunhar para crentes e descrentes coisas maravilhosas que Deus operou na sua vida. Coisas grandiosas, mas que uns vão olhar e vão render glórias ao nome do Senhor, porque só Ele merece toda a adoração. Outros vão entender que foi feito algo extraordinário, mas mesmo sabendo que aquilo foi feito por Deus, não se dobrarão aos pés daquele que merece toda honra e toda glória. Aqueles maiorais do povo estavam ali reunidos e eles queriam saber em que autoridade, no nome de quem João e Pedro haviam feito aquele sinal que era notório, mas ao descobrirem, eles não se dobraram. Nós devemos estar preparados para esse tipo de situação. Talvez você encontre pessoas que lhe conheceram desde a sua infância, pessoas que sabem exatamente como foi a sua vida antes da conversão, sabem todos os seus pecados, os seus defeitos, e de repente encontram uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, uma pessoa que antes era iracunda, mas que agora é uma pessoa mansa, uma pessoa antes que era corrupta, ladra, mas que agora era honesta, uma pessoa que antes era mentiroso, mas que agora usava sua boca para falar daquilo que era edificante. Essas pessoas vão notar a diferença, vão ver que algo extraordinário aconteceu, mas isso não significa que elas vão se dobrar ao mesmo Deus a quem você se dobrou. E nós devemos estar com o nosso coração tranquilo, e com o nosso coração repleto também de misericórdia e perseverança, porque por diversas vezes nós encontramos pessoas que estão interessadas em saber o que aconteceu na nossa vida, e quando nós falamos o que acontece na nossa vida, elas negam a Cristo, e por diversas vezes a nossa primeira reação é dizer: esse aí não tem jeito. E a gente desiste fácil dessas pessoas, a gente desiste fácil de continuar pregando e crendo que quem opera a transformação não somos nós, e sim o Senhor. Então, irmãos, falem das grandes coisas que Deus fez na vida de vocês, mas confiem que Deus é quem transforma e não você. Porque se você achar que você tem poder para transformar quem quer que seja, o que vai acontecer é que você vai ser uma pessoa altamente frustrada, pois nem todos se dobrarão ao nome do Senhor. Dos versículos de 8 a 12, nós vimos então o que é que Pedro mais uma vez se levanta para fazer. Ele se levanta mais uma vez para proclamar. Versículo 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo,
e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro podia ter aproveitado esse momento para puxar a sardinha para si, para falar do quão impressionante era aquilo que ele poderia fazer. Infelizmente é isso que nós vemos acontecer nos dias de hoje. Homens que querem usar sinais, prodígios, milagres, que nós não podemos nem muitas vezes botar crédito que verdadeiramente aconteceram, não dando glória a Deus, mas sim a eles próprios. O nome deles é que tem que crescer. E aqueles homens aproveitaram uma situação em que a pergunta poderia ser dada de modo simples: Jesus. Mas Pedro aproveita aquela situação não somente para dar a resposta esperada, mas para pregar o evangelho. E é disso que eu falo para vocês. Muitas vezes nós esperamos um momento oportuno para pregarmos o evangelho, achando que uma pessoa vai chegar para a gente clamando: por favor, proclame o evangelho para mim. Não vai acontecer. Pedro foi perguntado de uma coisa, mas ele aproveitou e pregou o evangelho. E nós podemos perceber que a proclamação do evangelho traz consigo, no mínimo, duas características presentes: a confrontação e a oferta de esperança. Ele começa dizendo no versículo 10, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes. Ou seja, ele deixa claro para aqueles homens, os maiorais do templo, que eles haviam cometido um pecado grave, o pecado de matarem o próprio Filho de Deus, o Messias prometido. Ele confronta aqueles homens com o evangelho. E logo em seguida ele começa a falar que aqueles homens não tiveram efetividade no que eles intentavam. Por quê? Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por mais que aqueles homens quisessem ver a Jesus Cristo morto, achando que a sua morte seria o fim, achando que os seus problemas, por serem contrários ao Messias prometido, chegariam ao fim com a morte dele, Pedro está dizendo: vocês falharam, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, e é em nome deste, que este aqui, e ele estava falando daquele homem que era paralítico, coxo de nascença, está são diante de vós. Ele vai de um ponto que poderia ter dado uma resposta simples, e ele aproveita para pregar o evangelho, falando sobre o pecado daqueles que perguntaram, e falando sobre aquele outro, o próprio Deus, que havia ressuscitado a Jesus Cristo entre os mortos. E era no nome desse Jesus Cristo em que aquele homem havia ficado são, havia ficado curado. Versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro então finaliza ali a pregação do evangelho, dizendo que não adiantava nenhum daqueles homens olhar para qualquer que fosse o outro canto buscando salvação, porque o único modo em que o homem, seja ele qual for, pode encontrar salvação é por meio de Jesus Cristo, aquele que é poderoso para curar não somente as doenças, mas nos curar do maior mal que nós podemos ter, que é o nosso pecado. Jesus Cristo, aquele que pode nos salvar. E é interessante perceber que antes de Lucas registrar o que Pedro fala, ele diz uma coisa em que era o estado de espírito de Pedro.
Versículo 8. Então Pedro o quê? Cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. E aqui nós podemos ver uma coisa que é muito importante. O ser cheio do Espírito Santo, a que está se referindo aqui, não é ser o batizado pelo Espírito Santo. Batizado pelo Espírito Santo, nós somos uma vez só. Mas sermos cheios do Espírito Santo é algo que nós devemos diariamente buscarmos. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser completamente guiado pelo Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo. Não é esse o contraponto que nós vemos lá em Efésios capítulo 5, versículo 18? E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E é interessante que Lucas registra Pedro, cheio do Espírito Santo. E o que vem em seguida? Um novo milagre. Pedro começa a falar em línguas. Pedro faz o que por ele estar cheio do Espírito Santo? Abre a boca e proclama a palavra do Deus vivo. Esse é o maior privilégio e um dos maiores demonstrativos de que nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós temos intrepidez, coragem de abrir a boca na frente dos nossos algozes, aqueles que me acabaram de jogar na prisão e dizer: vocês estão errados, vocês crucificaram ao Cristo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e é em nome dele que nós operamos aquilo, não pela nossa própria força, mas aquele que pode, pelo seu nome, curar doenças e pode salvar. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. Será que você tem verdadeiramente tido uma vida de estar cheio do Espírito Santo? Vamos voltar aí em Atos, no capítulo 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falavam. Eles tinham sido cheios do Espírito Santo pouco tempo atrás. E novamente agora, Pedro, no capítulo 4, está falando que ele estava cheio do Espírito Santo. O que isso significa dizer? Diário, irmãos. Diário deve ser a busca de nós por estarmos cheios do Espírito Santo. Diariamente eu devo levantar e dizer: Senhor, eu não quero ser controlado pelo vinho. Eu não quero ser controlado pelas minhas vontades. Eu não quero ser controlado pelos meus pecados. Eu quero ser controlado pelo Teu Santo Espírito. Me concede a graça de ser controlado, cheio do Espírito Santo, para que não eu, mas o Teu nome possa ser glorificado por meio da minha vida. Esse deve ser o nosso compromisso diário. Mas sede cheios do Espírito. Será que você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Será? Será que diariamente você tem parado e refletido: poxa, como eu errei nisso? Perdão, Senhor. Modifique em mim o meu pecado. Por diversas vezes nós cantamos músicas aqui que falam, por exemplo, a começar em mim. Quebra os corações para que nós sejamos como Tu és em nós. Nós devemos ser um. E onde nós vamos encontrar a unificação? Em Jesus Cristo. Mas por meio de quem? Do Espírito Santo. Comece em mim, Pai. Me faz parar de olhar para os erros dos meus irmãos antes que eu olhe para os meus próprios. Não permita que eu tenha a cara de pau, Senhor, de tentar tirar o cisco, o argueiro do olho do meu irmão, enquanto eu não tirar a trave do meu. Pai, me transforma. Guia a minha vida. Eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para Ti, Senhor. Muda quem eu sou. Pedro estava sendo assim, guiado pelo Espírito Santo. Aquele mesmo Pedro que por diversas vezes falhou com o Senhor Jesus Cristo, que exortou o próprio Cristo quando esse disse que havia de padecer. O mesmo Pedro que era pronto para falar e que por diversas vezes falava coisas inconcebíveis. Aquele homem problemático, pecador, agora era um grande homem de Deus, não porque ele era forte, não porque ele era sábio, mas sim porque ele estava cheio do Espírito Santo.
você pode ser, para as demais pessoas, a pessoa mais problemática do mundo. Onde as pessoas olham para você e dizem assim, aquele ali não tem jeito. Uma pessoa que eu já tentei de todas as formas, saiba. Você pode ser a pessoa mais problemática do mundo, a mais pecadora do mundo. Mas se você se entrega para ser guiada pelo Santo Espírito de Deus, você vai trazer glória ao nome de Deus. E as pessoas perceberão a diferença que está acontecendo na sua vida. Versículo 13 e 14, a gente vê então uma constatação que aqueles líderes ali fizeram. 13 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E havendo estado com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. A gente costuma dizer, né? Contra fatos não há argumentos. E olha o que estava deixando eles de boca aberta. Eles olhando a Pedro falar, olhando aqueles discípulos que estavam juntamente com eles, eles pararam e pensaram assim: paz, esses aí são pessoas não eruditas como nós. São pessoas que não são aquelas... Aqui era a disputa que Deus fez de modo sobrenatural e que faz com que o mundo fique chocado. Era a disputa dos simples com os poderosos. E quem era que estava falando a verdade? Quem era que estava falando ousadamente? Os simples. Aqueles homens sem letras eram os homens que estavam sendo usados por Deus para calar a boca dos poderosos. Aqueles que desde a sua infância tinham recebido a instrução acadêmica, talvez das principais, que eram homens de grande patente, religiosamente falando. Homens que se sentiam tão poderosos, que nós vamos ver mais na frente, que eles mandavam prender e queriam intimar aqueles que eram contra a sua vontade. Mas a que constatação eles chegaram? Esses homens verdadeiramente andaram com Cristo, com Jesus. Você pode ser uma pessoa sem faculdade, sem mestrado, sem doutorado, e ainda assim fazer com que o nome de Deus seja grandemente glorificado por meio da sua vida. Do mesmo modo, você pode ser doutor, pós-doutor, PhD, e a sua vida ser uma desgraça. Sua vida demonstrar o quão longe você está de Deus. Deus usa as coisas simples desse mundo. Deus usa aquilo que é loucura para esse mundo, para fazer com que o seu nome seja glorificado. Será que você está verdadeiramente preocupado em glorificar o nome de Deus, mais do que você está preocupado em ter status? Nessa vida, nós somos tentados a buscarmos avidamente por uma formação superior, um pós-doutorado, um melhor emprego, um melhor salário. E poucas vezes nós vemos crentes estimulando uns aos outros a serem mais parecidos com Cristo, ao ponto de alguém olhar para mim e para você e dizer assim: esse anda com Jesus. O que você tem buscado prioritariamente? As coisas desse mundo ou as coisas eternas? Como nós vimos hoje na nossa aula também de EBD, João, no capítulo 6, nós vemos o incentivo que nos é dado pelo próprio Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não busque, não almeje ser grande nesse mundo, meu irmão. Não busque, não almeje ser grande nesse mundo, minha irmã. Busque e almeje trazer glória àquele que é o grande, não só deste mundo, mas de tudo que existe. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque as coisas do reino de Deus. E todo o resto, referente à sua saúde, referente à sua alimentação, referente ao seu patrimônio, referente à sua capacidade intelectual,
Tudo isso vai ser acrescentado por Deus. Não acho que é você que conquista isso. É Deus. Você pode trabalhar todos os dias. Você pode levantar cedo, amassar o pão de dores, mas sem Deus para edificar, sem Deus para fazer com que a sua obra avance, é inútil. É inútil. Foque no que é eterno. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos buscar os tesouros dessa terra, porque os tesouros dessa terra, a ferrugem pode corromper, a traça pode corromper, os ladrões podem roubar. Mas saiba, irmão, o tesouro que nós podemos acumular do céu, nem ferrugem, nem traça, nem ladrões podem sequer triscar. É um tesouro incorruptível. O próprio Cristo me incentiva, o próprio Cristo te incentiva. Esquece esse mundo, foca na eternidade. E nós dizemos, sim, Senhor, mas o nosso coração está dizendo, não, Senhor, eu preciso ter um melhor emprego, eu preciso ter uma melhor formação, eu preciso ter um melhor status na sociedade. O que vai fazer diferença para a glória do nome de Deus não é o que você tem em dinheiro, não o que você tem de intelectualidade, mas sim o que você tem no seu coração de estar disposto a dar para o nosso próprio Deus, sendo cheio do Espírito Santo. E entendam bem, eu não estou dizendo aqui que fazer faculdade, mestrado, doutorado, ter um emprego bom, esse tipo de coisa é pecado, não estou falando disso. Mas isso jamais deve ser a nossa prioridade, jamais. Jamais, irmão. Nunca tenha isso como sendo a prioridade da sua vida, porque existe uma vida passageira e a vida que nós estamos vivendo agora. O que é 100 anos? O que são 100 anos comparado com a eternidade? Um dia, nós crentes no Senhor Jesus Cristo, seremos julgados. A nossa salvação não nos será dada pelas obras, mas nós seremos recompensados pelas nossas obras. E as recompensas pelas nossas obras são referentes às coisas que podem ser acumuladas na eternidade. E talvez você chegue na presença do nosso Deus maravilhoso, que te tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, e você apresente para Ele, Senhor, eu não levei ninguém a Cristo. Senhor, eu não trabalhei na edificação da tua igreja. Senhor, eu não fiz novos discípulos. Senhor, eu não me debrucei a auxiliar a minha igreja a perseverar em oração, a perseverar na doutrina correta. Mas, Senhor, eu tenho toda a alegria de te mostrar o meu certificado da pós-graduação. Senhor, eu tenho toda a alegria de te mostrar o concurso em que eu fui aprovado. Senhor, eu tenho toda a alegria de te mostrar a casa que eu conquistei. Senhor, eu tenho toda a alegria de mostrar a frota de carros que eu tenho. Para Deus, tudo isso vai ser queimado como palha. E talvez aquele irmão que nunca conseguiu fazer uma faculdade, aquele irmão que nunca conseguiu ter a casa própria, aquele irmão que nunca sequer conseguiu sair da própria cidade, aquele irmão que só tinha o que comer e o que vestir, chega na presença de Deus e apresenta uma montanha de boas obras para a glória de Deus. E você vai olhar para trás e vai perceber o quanto de tempo você desperdiçou, depositando a sua força, a sua energia em coisas que passam. Você vai ficar envergonhado na presença do Senhor. Poxa, como eu poderia ter gastado mais tempo evangelizando? Como eu poderia ter gastado mais tempo discipulando? Como eu poderia ter gastado mais tempo no meu processo de santificação? Mortificando o meu velho homem, me revestindo do novo homem com auxílio do Espírito Santo. Mas não, eu foquei nas coisas passageiras. E vai ser tarde demais para recuperar esse tempo perdido, por isso eu te clamo. Olha o que Deus fez por meio de homens sem letras. Deus usou homens sem letras para confrontar os doutores daquele tempo, para que o nome de Deus fosse glorificado e não o nome daqueles irmãos.
Repense no que você está depositando a sua energia. Repense no que você está depositando a sua vida. Porque a única vida que importa é a vida que nós teremos eternamente ao lado do nosso Deus. Versículo 15 e 16, nós vemos então que aqueles homens que estavam ali confrontando a Pedro e a João eram homens que não tinham mais como argumentar qualquer coisa que fosse contra eles. Eles ficaram totalmente sem argumentação. Versículo 13 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, indoutos maravilharam-se, reconhecendo que eles haviam estado com Jesus. Vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Eles não tinham mais o que falar, eles estavam calados na presença daqueles homens simples, porque aqueles homens simples eram usados pelo Espírito Santo. Agora, nos versículos 15 e 16, nós vamos ver o seguinte: todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a este homem? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Então, eles ficaram se perguntando: e agora? Nós os prendemos quando eles estavam falando em nome de Jesus, porque eles curaram em nome de Jesus. Nós os confrontamos para saber o porquê que eles falavam em nome daquele homem, em que autoridade eles faziam isso. Agora eles vêm, nos confrontam, o sinal é notório, todo mundo sabe. O que fazer? Aqueles homens estavam perdidos. Sabe por quê? Eles perceberam que eles não tinham poder para parar o evangelho. Porque mesmo prendendo a Pedro e a João, o que eram 3.000 membros, passaram a ser quase 5.000. A cabeça deles estava fervendo. Eles não sabiam mais o que fazer. Como resposta a isso, a não saber o que fazer, eles usam da intimidação e da perseguição, como nós vamos ver nos versículos 17 e 18. Mas para que não se divulgue mais dentre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais no nome nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Eles não tinham mais o que fazer. A única coisa que eles podiam fazer era ameaçar aqueles homens que estavam propagando ousadamente a palavra do Senhor. Alguém aqui já foi ameaçado de morte por conta do evangelho? Não? Nem eu. Mas existem muitos crentes em muitas partes do mundo que diariamente não somente estão sendo ameaçados, mas ainda estão sendo mortos por conta do evangelho. Mortos. Sabe o que é interessante? Depois da ameaça que aqueles homens receberam, eles não pararam e disseram assim: rapaz, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo. Primeiro eles mandaram a gente para a cadeia, depois eles ameaçaram a gente. A gente está precisando rever o que a gente está fazendo aqui, porque se a gente continuar assim, a gente vai ser morto. Foi isso que eles fizeram? Não. O que eles fizeram? Aí no versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Presta atenção no que aconteceu. Aqueles homens foram presos, foram altamente ameaçados. E sabe o que eles responderam? Rapaz, vocês acham que eu vou obedecer a vocês ou a Deus? Alguém acabou de ameaçar você de morte, dizendo: amanhã, se você mais uma vez falar no nome desse Cristo, eu te mato. Aí tu olha na cara da pessoa e diz assim: doidinho, tu acha que eu vou obedecer a ti? Me mata logo. Porque foi isso que Pedro fez e João. Eles disseram na cara daqueles que realmente tinham autoridade para mandar matar, que eles não iam obedecer.
a intimação que eles estavam recebendo. O que eles estavam dizendo? Eu me importo mais em obedecer ao Deus que me tirou das trevas do que a vocês. Isso é justiça com entendimento da parte de Deus. Isso é verdadeiramente entender o que é ser servo do Senhor. Servidão é fazer o que o Senhor espera de nós, sem pensarmos em qualquer que seja outra alternativa. Eles poderiam humanamente pensar em outras alternativas. Eles poderiam começar a falar assim: rapaz, estou vendo aí que a ameaça está muito grande, então a gente só vai falar quando eles não estiverem perto. Ou então, se eles vierem e disserem: rapaz, a gente descobriu que vocês estão falando de novo, a gente vai dizer negar até a morte. Mas eles disseram abertamente, na frente daqueles que os ameaçavam: importa obedecer a Deus. Será que você vai chegar na presença de Deus e vai dizer: Senhor, eu obedeci a Ti? Ou será que a sua obra, na sua vida, vai demonstrar que você obedeceu a Satanás, não cumprindo a ordem que o Senhor te deu de propagar o Evangelho? Talvez você esteja pensando só no que é aqui, no que é presente, no que é agora. Mas isso aqui acaba. Isso aqui acaba. E eu quero alertar você: isso aqui acaba. Que obras você vai apresentar ao nosso Deus? Nós sempre lembramos dos versículos lá de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que dizem: pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas, a maioria das vezes, a gente esquece o versículo 10, que diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou com um propósito, para que andássemos nelas. Deus criou as boas obras para que nós testemunhássemos de Deus por meio delas. Mas elas não são suficientes para nos salvar. Mas muitos crentes se acomodam na ideia do seguinte: já que eu não sou salvo pelas obras, eu não preciso fazer boas obras. Burrice. E sabe o que é pior? Aquele que acha que não precisa apresentar boas obras e que realmente não apresenta boas obras, a Bíblia diz que aquela árvore que não produz frutos, ela vai ser cortada e lançada onde? No fogo. Se você acha que você vai viver essa vida inteira focando nessa terra, sem oferecer frutos para apresentar na presença do Senhor, e vai dizer assim: Senhor, cheguei, posso entrar? Ele vai dizer: não. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno. É isso que ele vai dizer para você. Mas Senhor, nós não fizemos tantas coisas no teu nome. Eu nunca vos conheci. Não viva uma vida pensando que você vai passar buscando as coisas desse mundo e vai chegar na eternidade dizendo assim: está tudo bem, Senhor? Ele vai dizer: não, não está nada bem. Não está nada bem. Então repense no que você tem depositado a sua energia. Aqueles homens ali estavam dispostos a dar a própria vida, mas mesmo assim, não parando de falar da palavra de Deus. Mesmo sobre ameaças, eles continuaram dizendo que importava obedecer a Deus. E é interessante que depois disso, o que acontece é, eles saem da presença daqueles homens e eles vão buscar alguém. Quem é que eles vão buscar? Os outros irmãos. E é isso aqui também que eu quero que vocês pensem um pouco. Versículo 22. Versículo 21, perdão. Mas eles ainda o ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Versículo 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Olha só, versículo 23. E soltos eles, foram para os seus. Quem eram os seus? Seus irmãos. E contaram tudo o que lhes disseram os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. E aí todo mundo chorou. É isso? Não, versículo 24. E ouvindo isto, unânimes,
levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Prestem atenção, irmãos. Logo depois que eles saíram dessa perseguição, eles foram para os seus irmãos. Deus não nos inseriu em uma igreja sem propósito. Eu acho que vocês que estavam aqui na EBD, vocês estão lembrando do que eu falei para vocês, da importância da comunhão. Percebam o que é ter comunhão de verdade. Ter comunhão de verdade é sair de uma ameaça de morte, correr para o seu irmão e dizer assim: rapaz, acabaram de dizer que vão me matar. E os seus irmãos falaram o quê? Vamos orar. Vamos orar. E isso foi feito só por alguns irmãos? Não. Unanimemente. Todos os irmãos começaram a clamar, a orar a uma criaturinha, a uma pessoa que era exemplo. Não, eles oram começando dizendo logo assim: Senhor, o Deus criador do céu, terra e mar. Muitas vezes, quando você ora com pouca fé, é porque você esquece a quem você está orando. Muitas vezes você ora de si para si próprio. Mas se você lembrasse a quem você está orando, você oraria com ousadia e dependência. E é interessante que eles começam a orar e eles não pedem para serem livres da perseguição. Eles pedem outra coisa. E é interessante que a gente começa a olhar ali que nos versículos 26 e a 28 a gente vê o seguinte: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Presta atenção. Ele disse: Senhor, eles disseram em oração: nós estamos orando a ti. Sabe por quê? Aquilo que o Senhor já havia dito, lá por meio de Davi, que havia de acontecer, está acontecendo. Os inimigos estão se juntando contra o teu filho. Os inimigos estão se juntando contra o teu filho. Mas espera aí, eles estavam agindo aqui não contra Jesus, e sim contra a igreja. Mas vocês esqueceram que nós somos o corpo de Cristo? Quando alguém vai de encontro à igreja, quando alguém persegue a igreja, alguém está perseguindo a Cristo. O que diz lá o próprio Senhor Jesus Cristo a Paulo no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus já estava no céu. Saulo estava perseguindo a quem? Aos crentes. E o que Cristo diz para ele? Por que me persegues? Quando alguém vem contra a igreja, esse alguém não está indo contra a igreja. Esse alguém está indo contra o próprio Jesus, Deus encarnado. Talvez você tema quando alguém vem contra você, mas você não deve temer se esse alguém vai contra Deus. A gente pode perceber isso, que se torna uma realidade tanto na vida desses homens e mulheres aqui, daquela igreja, como também lá em Davi. Aquele homem gigante filisteu, Golias, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas Davi disse o quê? Quem é esse incircunciso filisteu? Eu me garanto, eu vou lá e vou matar ele. Foi isso que Davi fez? Não. Ele foi em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando nós lembramos que a força não vem de nós, mas sim do próprio Deus, nós temos ousadia para enfrentar qualquer que seja a perseguição. Qualquer que seja a perseguição. E aqueles homens entenderam isso. E eles estavam clamando.
E o que eles estavam falando aqui era verdade, sabe por quê? Eles falaram, Herodes e Pilatos, os israelitas e os gentios. Herodes e Pilatos eram amigos? Quem lembra, historicamente? Inimigos, declarados. Mas quando foi que eles fizeram as pazes? No julgamento de Cristo. Os israelitas não suportavam os gentios. Mas quando foi que eles se uniram? Para crucificar a Cristo, fazendo uso do Império Romano. Os inimigos se juntaram para lutar contra o Senhor. Pobres eles. E isso não foi a primeira nem a última vez que isso acontecer. Quando tudo estiver prestes a findar e nós entrarmos eternamente naquilo que não vai ser mais variável, na eternidade com o nosso Deus, antes, as nações em pecado se levantarão, mais uma vez, se unindo contra o Senhor. E mais uma vez eles serão derrotados. Então, aqueles homens e aquelas nações inimigas se juntaram contra o Senhor. Mas o povo de Deus sabia a quem eles serviam. Eles serviam ao Deus que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E era por isso que eles estavam clamando a esse Deus. Mas eles estavam clamando o que a Deus? Primeiro, eles, para clamar isso a Deus, eles entendiam que o que tinha acontecido não era algo que fugia do controle de Deus. Por isso, no versículo 28, diz o seguinte: o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer assim. Os crentes sabem que até mesmo as perseguições e as uniões contra a igreja estão dentro da determinação divina. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Irmãos, presta atenção nisso. Eles não pediram, Senhor, para com a perseguição. Senhor, aniquila esses homens que estão se virando contra ti. Senhor, lança fogo dos céus. Não. Eles pediram uma ferramenta para atuar de modo a glorificar o Senhor em meio à perseguição. Deus não nos promete que Ele vai nos livrar de todas as perseguições desse mundo. Mas nós sabemos, e a palavra do Senhor nos diz, que se nós confiarmos na sua força, nós podemos suportar todas as coisas. Porque tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que me fortalece? Cristo que me fortalece. Em Cristo nós podemos suportar tudo, até mesmo as perseguições. E era isso que eles estavam fazendo. Senhor, nos dá ousadia. Esses homens acabaram de nos dizer que vão nos matar, mas nós não queremos ser covardes. Nós não queremos sair correndo. Senhor, nós queremos falar de Ti. Nós queremos abrir a nossa boca. Abrir a nossa boca. E aqui eu quero que vocês parem e pensem numa coisa muito importante. A plenitude do Espírito Santo, irmãos, é demonstrada por meio das nossas obras. A plenitude do Espírito Santo é demonstrada por meio das nossas próprias obras. Quando o Espírito Santo está guiando minha vida, isso vai ser notório. Não só para mim, mas para quem está ao meu redor. Versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aqueles homens estavam clamando não para que eles operassem mais sinais e milagres, mas eles entendiam e compreendiam que qualquer sinal e milagre só pode vir verdadeiramente de quem? De Deus. Então, Senhor, isso que acabou de acontecer, de João e Pedro estarem ali sendo usados por Ti para curar aquele homem coxo, nós pedimos que o Senhor faça enquanto nós pregamos a Tua palavra. E aqui existem dois extremos, irmãos. Hoje existe o extremo das igrejas que fazem com que as pessoas achem que Deus só é Deus quando Ele está operando sinais e milagres. E essas igrejas só querem falar de sinais e milagres. E que para isso, muitas vezes elas criam sinais e milagres. Esse é um extremo. E o outro extremo
é o extremo da falta de fé. Quando as pessoas começam a achar que Deus não tem mais poder para operar sinais e milagres. Deus pode fazer milagres ainda hoje. Ele é capaz de fazer isso. Mas o próprio Cristo disse para nós: bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não precisamos dos sinais e milagres para crermos em Jesus, porque tudo o que nós vemos nas Escrituras já é suficiente para que por meio do Espírito Santo nós tenhamos fé. Tá falhando o microfone? Tá dando para escutar? Aqueles homens entendiam que os milagres vinham da parte de Deus. E o versículo 31, para fechar essa coisa linda, que é essa passagem que nós estudamos hoje, diz o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram o quê, gente? Foram o quê, gente? Cheios do Espírito. E o que aconteceu? Eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles não pediram para a perseguição parar. Eles pediram ousadia. E o que Deus deu para eles foi ousadia. Aqueles homens, mesmo sendo ameaçados de morte, continuaram abrindo a sua boca. E agora uma coisa que eu quero falar para você é o seguinte: a plenitude do Espírito Santo transborda pela sua boca. Assim como tudo que está no seu coração, tudo aquilo que o seu coração está cheio, transborda pela sua boca. Não é o que a palavra do Senhor diz? A boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio do Espírito Santo, a sua boca vai se abrir e você vai falar ousadamente da palavra de Deus. Se a sua boca, irmão, não está se abrindo, se você não está falando do Senhor Jesus Cristo, não está pregando o Evangelho, seu coração não está cheio do Espírito Santo. Você não está cheio do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós abrimos a nossa boca e nós falamos ousadamente, sem medo de morrer. Porque nós sabemos que o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Talvez você esteja aqui nessa noite e já seja um crente. Talvez você já sabe de todas essas coisas que eu falei. Eu não falei nenhuma novidade, mas você ainda está tendo dificuldade de operar as boas obras que Deus quer que você opere. E por isso, nesse momento, eu quero convidar você, crente no Senhor Jesus Cristo, que tem dificuldade de fazer isso que o Senhor quer que você faça. Eu quero que todos fechem os olhos, baixem as cabeças, mas os irmãos que querem demonstrar que verdadeiramente querem mudar a sua vida, estão dispostos a abrirem sua boca e a serem cheios do Espírito Santo, que vocês levantem a mão de vocês para que eu possa orar por vocês. Se vocês querem ser ousados na propagação da palavra, se vocês querem não ser covardes, mas sim ousados, levante a sua mão agora para eu poder orar por você. Amém. Amém. Pai, assim como a tua igreja fez em Atos, ó Pai, assim como está registrado no capítulo 4, nos ajuda a não temermos a perseguição. Pai, nós temos visto que a falta de perseguição, em vez de gerar ânimo, tem gerado acomodação. Mas nós te clamamos, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos ousados, quer tendo perseguição, quer sendo tempos de paz. Abençoe a cada um desses irmãos da nossa igreja que levantou a sua mão, que eles abram a sua boca, que eles possam demonstrar que estão cheios do Espírito Santo, falando do Evangelho, Pai, falando daquela mensagem que pode transformar as vidas não só nessa terra, mas eternamente, Senhor. Eu te clamo que essa igreja, a tua igreja, Pai, que está nesse bairro, no Passaré, eu te clamo que cada um dos irmãos se levante e possa fazer a tua vontade, que é ser teu discípulo, teu embaixador, tua testemunha, Senhor. Porque é isso que o Senhor disse que ia acontecer. Quando o teu Espírito viesse sobre nós, nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nos ajuda a propagarmos a tua mensagem, para que o teu nome seja glorificado.
É o que te peço e te peço mais uma vez. Nos dá ousadia. Nos dá ousadia, Pai, para que a covardia que nós temos seja colocada de lado. Para a tua honra e para a tua glória te pedimos isso. Em nome de Jesus, amém.